Olá, vamos agora apresentar aqui um pitch sobre o sistema RAID. Meu grupo é formado por Lucas Heron, Matheus Ian e eu, Vitor Hugo. Aqui está um pouquinho do que a gente vai falar sobre, né? Vamos dar uma introdução e os níveis de RAID possíveis abordados nesse pitch. Bem, basicamente o RAID ele utiliza discos rígidos para tentar melhorar o desempenho e a confiabilidade do discos rígidos, certo? Mas por que os discos rígidos são importantes para o armazenamento? Na história da computação, basicamente, o disco rígido entrou para conseguir ter uma grande capacidade de armazenamento de dados. E isso é importante frisar que, na evolução do computador, os outros componentes, eles melhoraram seu desempenho e sua confiabilidade de forma exponencial, enquanto o disco rígido, ele parou no tempo. Então, em 1988, foi proposto um sistema chamado RAID, que é basicamente uma forma de você utilizar dois discos e utilizar técnicas para que os discos se combinem e acabe melhorando o desempenho e a confiabilidade dos discos. Então, falando aqui sobre o primeiro nível, que é o nível zero, ele faz uma técnica linear, que as partições elas são concatenadas em sequência, ou seja, os blocos, quando vai armazenar os arquivos, geralmente é em sequência. Se o arquivo ele consome dois blocos, vai ser bloco 0, B0 e B1, como tem na imagem. Essa estratégia, né, basicamente, ela oferece uma maior velocidade de leitura e de escrita. Só que nem sempre isso é verdade, porque caso pequenos arquivos sejam armazenados nos discos, a complexidade de verificar esses arquivos podem atrasar um pouco na leitura. Na imagem aqui a gente tem um disco lógico, que basicamente é o que o sistema operacional ele verifica, e os outros discos aqui, que são realmente o que está no hardware. E esse controlador é que vai basicamente fornecer para o sistema operacional o bloco que você quer, na verdade, que o sistema operacional quer acessar. Então, caso uma partição falhe, todo o disco ele perde os dados, porque ele é feito de forma sequencial. Então, um problema desse nível de forma linear que a gente pode apontar é que a sua confiabilidade nos dados não é 100% de certeza, porque os dados eles não ficam salvos em outras partes. Já no nível zero, usando a técnica de sprite, em português é faixas, a gente tem os blocos divididos em tamanhos fixos. Se você vê na imagem, o disco lógico, que é a parte que o sistema operacional enxerga, ele divide esses blocos em forma de sequência, só que a gente tem o disco um, o disco 2 e o disco 3 tendo a mesma faixa. Isso aumenta a forma de distribuir a carga de acesso e também uma forma de melhorar de forma paralela a forma de escrita e de leitura dos discos rígidos. Basicamente, isso acontece porque a gente utiliza a técnica ou uma estratégia chamada de Round Robin, que basicamente ele faz essa distribuição dos arquivos para que um arquivo pode estar no disco zero, só que ele também pode estar no disco um e no disco 2. Isso a gente pode ser acessado e também escrito de forma paralela, como eu já mencionei antes. Só que a gente tem o mesmo problema do linear. Caso alguma partição do disco seja corrompida, toda a confiabilidade do arquivo pode ser destruída. Só que o bom dessa técnica seria que o disco um perderia essa partição, porém o arquivo continuará no disco 2, um exemplo. Só que, mesmo você perdendo essa parte, o arquivo ele vai se corromper. E isso só vai ser resolvido nos próximos níveis. Bem, agora partindo para o RAID 1, que é nele que a gente tem o conceito de espelhamento. Como funciona o RAID 1? Ele é implementado mais frequentemente usando dois discos e nesse nível daí, os dados das unidades eles são espelhados. Então toda a informação que tem num disco A, ele também tem num disco B. Como pode ser visto na imagem aí que está sendo mostrada. O disco 0, como vocês podem notar, ele tem um espelho, que é o disco 1.
E isso daí, ele fornece o que a gente chama de redundância. Com isso daí, o desempenho de leitura ele é aumentado. E a capacidade de armazenamento é apenas de um dos discos. Então, por exemplo, se o disco 0 tem 1 tera e o disco 1 tem 1 tera também, você só vai ter a capacidade de armazenamento de 1 tera. É importante ressaltar também que esse nível de RAID, somente uma falha de disco é suportada sem a perda de dados. Esse nível de RAID ele é frequentemente usado quando o usuário precisa se prevenir de perda, mas ele também não necessita de tanto armazenamento. Outro nível de RAID que é abordado é o RAID 2. Esse RAID 2 ele é similar ao 0, porém, como diferencial, ele possui duas diferenças que saltam aos olhos, que são os códigos corretores de erros, os chamados Ramin Codes, ou código de Ramin, que é a informação do controle de erros no lugar da paridade. Esses algoritmos eles permitem resgatar dados no caso de falhas. E, além disso, outra diferença que ele tem com o RAID 0 é o fato dos dados eles serem fatiados em bits, ou seja, em bits individuais, e eles são escritos nos discos físicos em sequências. Vale ressaltar que quando eu estou falando disco, quando eu falo que eles são escritos em discos diferentes, né, em discos físicos diferentes, eu estou querendo falar que são discos lógicos, né? Então, por exemplo, se você tem um dado de 8 bits, cada um dos bits seria escritos em um disco lógico diferente, né? Em oito discos lógicos diferentes. Isso torna esse nível pouco eficiente e complexo de implementar, então esse nível ele não é usado na prática. Partindo agora para o RAID 3, é nesse RAID que a gente começa a ter o conceito de paridade. Assim como no RAID 2, os dados, eles, ao invés de serem fatiados em bits, eles são fatiados em blocos de bytes. E aí cada bloco ele é gravado em um disco diferente. É uma similaridade que ele tem com o RAID 2. Além disso, ele tem um disco dedicado exclusivamente para armazenar informações de paridade. O que é essa paridade? É uma forma de verificar e corrigir erros de dados calculados com base em uma operação SHO. Então, caso tenha um erro de dados, é essa paridade que ela ajuda a verificar e corrigir esses erros. E em relação ao desempenho, o RAID 3 ele pode oferecer vantagem para leituras sequenciais devido à leitura paralela de bytes, porém o desempenho para gravação pode ser limitado, porque ele requer uma atualização no disco de paridade. E atualmente é raro usar o RAID 3, porque o RAID 5 e o RAID 6 eles já aprimoraram o RAID 3. Eles aprimoraram, no caso, essa abordagem da paridade. Eles oferecem um melhor desempenho e confiabilidade. Então tá, vimos até o momento que a gente tinha dois grandes dilemas. O dilema de conseguir uma alta redundância, isto é, garantir a seguridade dos meus dados, e o dilema do desempenho, ou seja, ler esses dados de maneira mais eficiente, ler e escrever. O RAID 4 ele surge com uma proposta que busca unificar isso, colocar essa divisão de dados com essa segurança de dados, ou seja, stripping com paridade. A ideia do RAID 4 é muito simples. Eu vou ter um disco adicional, que vai ser o disco de paridade, e os outros discos eu vou realizar esse stripping, esse corte, para que haja essa maior facilidade de leitura. Pronto, temos aqui a ideia do RAID 4. Observem que eu aumento a redundância, assim como também aumento o desempenho de leitura. Mas apesar de todo esse esquema, existem problemas graves quando eu considero a aplicabilidade prática do RAID 4. Se eu perder o disco de paridade, pode ter certeza que os meus dados todos estarão comprometidos. Ok, para resolver esse problema, o RAID 5 surge com uma proposta um pouco diferente. Ele melhora o RAID 4. A gente viu que no RAID 4 a gente tinha uma memória adicional para garantir a paridade. Agora, eu vou distribuir a paridade entre todos os meus blocos. Eu posso diminuir com isso um pouquinho da redundância, porque se eu perder um bloco, apesar de eu consiga ter ainda boa parte dos meus dados, eu não terei a totalidade deles. Entretanto, eu consigo ter um acesso de leitura mais eficaz que o RAID 4. Para que isso ocorra, eu preciso de no mínimo 3 discos. Afinal, eu preciso de mais discos para que toda essa paridade seja muito bem distribuída.
Com isso, a gente tem a esquemática do RAID 5. Para fechar essa apresentação inicial, temos o RAID 6. Observem que aqui, no RAID 5, a gente tinha essa problemática de você não garantir a integridade dos dados, né? O RAID 6 ele resolve isso. Ao invés de eu ter paridade distribuída, agora eu tenho paridade dupla. Se no RAID 4 eu garantia uma memória adicional para poder ter paridade, agora eu vou ter duas memórias adicionais para poder ter a minha paridade. O que isso significa? Eu tenho uma perca no desempenho, porque agora a minha escrita vai ser muito lenta, porém eu tenho a integridade da segurança dos meus dados. No RAID 5 e no RAID 4, se eu perdesse um disco, eu já tinha os meus dados comprometidos. No RAID 6, eu preciso de pelo menos 2. Isso é bom, mas observe que agora eu preciso ter mais discos para ter a segurança de menos espaço. Se antes eu tinha 4 dígitos e 3 eu podia usar, aqui eu tenho 4 discos e 2 eu vou poder usar. E isso é o reflexo do que a gente verá no próximo slide. Aqui temos o checkmate, a cereja do bolo da comparação entre os RAIDs que a gente apresentou. Observe que conforme a gente andou, a gente aumentou a redundância, porém, a gente perdeu um pouquinho da capacidade total. Então, RAID linear e RAID stripping, você tinha até uma velocidade legal, você tinha uma velocidade muito lenta de escrita, porém, o espaço utilizado era muito equivalente, ou seja, N vezes T, e eu tinha no mínimo 2 discos. Observe que conforme eu vou avançando nos níveis de RAID, o meu espaço ele aumenta. Só que se eu perder um bloco, eu tenho a integridade toda jogada no lixo. Então, no RAID 4, eu preciso de mais espaço, ou seja, eu preciso de mais custo para poder manter essa arquitetura. RAID 5, eu preciso de 3. E RAID 6, eu preciso de 4. Então, o custo para poder garantir a integridade dos dados é maior. Na medida que eu tenho uma perca nesse desempenho de leitura e escrita. Com isso, a gente finaliza a nossa apresentação sobre sistemas RAID. Muito obrigado.